Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma aula e essa é uma aula que nós vamos usar a própria apostila digital. Seria a última aula da apostila 6, né, do primeiro ano. Uma apostila 6 que trabalhou bastante com a questão da pedologia, né, o processo de estudo de formação do solo, né, pedogênese, a formação do solo, pedologia, o estudo do solo. Então, nessa última aula, que é uma aula bem menor, é uma aula que vai estar trabalhando apenas com o mapeamento e o zoneamento dos solos do Brasil. Então, como é uma aula mais curta, que vai fazer um enfoque no mapa aqui, né, de zonas, então nós vamos usar a apostila digital. Muito bem, né? Na primeira aula nós vimos, né, os conceitos, né, como o solo se forma. Depois na segunda aula a gente viu, né, os tipos de solo, né, os fatores que vão colaborar na formação. Na terceira aula a gente viu, né, os problemas do solo e práticas para conservar o solo. Então nessa quinta aula nós vamos estar fazendo um mapeamento. Então esse mapeamento ele é feito pela Embrapa. Embrapa é uma empresa estatal brasileira, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. É uma empresa, né, uma fomentadora de estudos, né, do solo, da biotecnologia. Então a Embrapa ela tem muita responsabilidade, né, nesse momento que o agronegócio brasileiro vive. Então, tanto na questão biotecnológica como na questão das correções dos solos, né, a Embrapa fez com que o nosso país pudesse, né, ter um salto de qualidade e quantidade de produção, né, dentro do campo, tá certo? Então, essa revolução verde que o Brasil passou a partir dos anos 70, né, e atualmente o Brasil é uma das principais forças do agronegócio brasileiro, tem muito, né, dos estudos da Embrapa. Para vocês terem ideia, né, eu vou dar dois exemplos aqui. Os solos do Brasil, como nós vamos ver, por natureza eles não são tão ricos, certo? Salvo exceção de algumas áreas, não são solos tão ricos assim. A Embrapa, por exemplo, desenvolveu a correção do solo do Centro-Oeste, que é onde está o Cerrado, né? Um solo alcalino, um solo que não é tão fértil assim, mas com a correção, com a técnica desenvolvida, o solo passou a ser muito mais produtivo. Quer outro exemplo? A soja era uma cultura brasileira que antigamente só se plantava nas áreas temperadas, ou seja, na região sul do Brasil. Então, pela planta em si, pelas características naturais da planta, ela só deveria ser plantada na região sul. Mas, né, a Embrapa e outros laboratórios, aí, outras universidades desenvolveram pesquisas para, né, alterar geneticamente a soja e o seu limite de tolerância ele foi aumentado. Logo, né, a soja tem sido plantada em todas as regiões do Brasil. Estive lendo ontem, sugiro que procurem no Estadão, né, ontem, 25/10/2020, saiu uma notícia que a mesma coisa está acontecendo com o trigo. Eles estão desenvolvendo um trigo tropical. Sendo assim, com o desenvolvimento dessa técnica, dessa nova semente de trigo tropical, nós vamos cada vez menos depender da importação de trigo, certo? Então, é um exemplo de como é importante estudar o solo, estudar áreas afins aqui a essa que nós estamos falando. Então, esse tema é um tema que vai estar aí muito presente na agronomia. Quem, né, deseja aí no futuro prestar uma faculdade de agronomia, engenheiro agronômico, então atenção a esse tema, certo? Então vamos lá. Vejam vocês aqui, né?
fala da Embrapa, aí o mapa do delineamento macro agroecológico do Brasil da Embrapa, divide o território brasileiro em 4 grandes zonas de vocação agroecológica. Então vejam que essa palavrinha ela é muito importante, vocação e agroecológica. Então nós estamos falando de vocação, de perfil, de tendências, de potencialidades, estamos falando de agroecologia. Então, nós estamos falando tanto de agricultura quanto de ecologia. Então, se nós estamos falando de todas essas coisas, eu acho que a coisa mais importante que me vem à cabeça é a questão do equilíbrio, certo? Então, para que tenhamos, né, uma ecologia, um ambiente, um espaço geográfico equilibrado, é necessário que existam essas zonas, certo? Se nós dermos na louca aí de começar a desmatar tudo, certo? Para plantar, para trazer pasto, nós vamos causar um impacto absurdo na nossa ecologia, no nosso meio, certo? Então ainda bem que muitos da nova geração aí do agronegócio é uma geração muito mais esclarecida, é uma geração muito mais aberta a pesquisas, né, a sugestões do meio universitário, do meio científico. Então está acabando, né, ou está diminuindo bastante esse pensamento apenas de desmatamento e plantio, desmatamento e plantio. Então nós já aprendemos algumas coisas esse ano, né, da necessidade das florestas, né, de estarem de pé para trazerem aí os famosos rios voadores. Quanto mais floresta amazônica desmatada, né, menos rios voadores nós teremos, menos chuvas nós teremos e aí a agricultura é afetada. Então é preciso que tenha as zonas de preservação, certo? O extrativismo, né, a pecuária, a lavoura. Então vamos lá ver essas 4 zonas. A zona de preservação abrange 33% do território brasileiro. Aqui, né, nesse mapinha, ela vai estar na cor verde escura, certo? Então a principal zona de preservação é a parte interna da Amazônia, da bacia amazônica, certo? Essa parte do rio Amazonas. Algumas outras áreas, né, áreas de preservação permanente, né, aquelas unidades de preservação. Então, aqui no caso de São Paulo, principalmente a Serra do Mar. Então essa área ela tem que ser intocada. Essa área ela tem que ser de vegetação constante, preservada, né? Não deve haver desmatamento, muito porque a fertilidade desse solo é baixíssima, certo? Por conta de que, vou pegar o exemplo da Amazônia, essa região, o solo amazônico, ele é muito pobre, ele é um solo raso. Por quê? Por conta da chuvarada. Então há muita lixiviação, então a chuva lava muito o solo, então não é um solo rico, entendem? Então não é negócio desmatar pensando em plantio aqui, muito menos então em questão de pecuária, porque você vai estar trocando uma floresta que tem, né, uma vocação ecológica, né, muito grande por um pasto, por uma coisa pobre que é um pasto, certo? Então aqui o máximo que pode acontecer, por exemplo, veja aqui o verdinho mais claro, seria a zona de extrativismo. Então aqui na Amazônia, por exemplo, o extrativismo ele está muito focado no açaí, né, nos cocais, nos babaçus, no guaraná, né? Então é uma área muito grande. Pode ser que exista pequenas produções, né, pequenas lavouras em interação com a questão ambiental, certo? Interação com uma área de proteção permanente. Então, nessa região pode ser permitido o extrativismo,
né, pequenos cultivos de subsistência, mas nada de agricultura e pecuária de larga escala. Ah, mas acontece. Não deveria acontecer, certo? Não deveria acontecer. A partir do novo Código Florestal, né, as propriedades nessas regiões elas devem ter 80% de mata preservada, certo? Para cumprir a sua função ecológica na fauna e na flora, ok? Aí chegamos nas áreas de pecuária e agricultura. Então veja aqui nessa cor, né, mais beijinha, amarelo clara, nós vamos ter várias áreas de pecuária no Brasil. Muitas áreas tradicionais, como aqui na Caatinga ou aqui na região do Rio Grande do Sul, né? Áreas que têm tendência para a desertificação, no caso do semiárido nordestino, e arenização aqui do Rio Grande do Sul, certo? Então, são áreas já que foram há muito tempo alteradas, né, mudadas. Então, principalmente pensar aqui no Pampa, né? O Pampa é um domínio que se encaixa bem com a pecuária, certo? Então é uma área mais plana, de vegetação rasteira, certo? Agora, aqui na região Nordeste, né, as alterações foram maiores. Então, o impacto ecológico, né, é maior, o impacto ambiental é maior. Então, vejam, ó, que todas essas áreas que nós vimos, a fertilidade do solo é muito baixa, ó, muito baixa, baixa, muito baixa, né? Algumas áreas médias e altas. Essa região, por exemplo, que a gente estava falando do centro-oeste, né? Veja que a fertilidade aqui, a maioria, é muito baixa. E a última área, que é a área de lavoura, que foram áreas que foram alteradas, que foram substituídas. A vegetação natural foi trocada por cultivo. Então é de cerrado, Mata Atlântica, certo? Araucária aqui no Paraná. Então é uma área bastante alterada e que tem, né, área agrícola. Então as principais áreas agrícolas do Brasil, São Paulo, né, a região sul, o centro-oeste, né, algumas áreas do nordeste, né? Então, pensando em solos, os principais solos do nosso país seriam Massapê aqui no nordeste, né, aquela terra vermelha, a terra roxa, né, aqui na região sudeste e sul. Então nós não temos, no geral, muitas terras ricas, certo? Nós temos boas terras, algumas poucas terras, né, bem especiais, né? Então é necessário então a correção do solo, é necessário então uma intervenção da engenharia agronômica para tornar esse solo mais rico. Vamos concluir a nossa aula aqui com os tópicos dessa aula, né? Que seria, né, a aula de solos no Brasil. Então é aquilo que nós falamos, né? Solos de baixa e média fertilidade, destaque para a terra roxa e massapê. E, né, tendo como os principais problemas, né, um intenso e acelerado processo de erosão e desertificação. Então, o cerrado, existe um conceito que a gente chama de hotspot. Hotspot seria como um bioma que está em processo de desequilíbrio, um processo de caminhando para um processo de extinção. Então o cerrado, assim como a Mata Atlântica já foi um hotspot, né? A Mata Atlântica, ao contrário, ela vem sendo partes regenerada. Então o cerrado, cada ano que passa, por conta dessa pressão, né, da agricultura e da pecuária, mais e mais áreas de cerrados estão sendo, né, extintas. Então são solos pobres em nutrientes e ácidos, né? Então são solos muito ácidos, né, alguns com concentração de ferro e de alumínio. Então, podendo ter esses problemas que nós vimos, né, como a lixiviação, a laterização, certo? E no caso também aí, né, existe uma acusação muito séria por conta do alto uso de agrotóxicos, né? Então, o uso sem controle dos agrotóxicos, além de
poluir aí o próprio meio que as pessoas vivem, vai colaborar para a contaminação, né, dos lençóis freáticos, para a contaminação dos rios, né? Então esse é um problema que acontece no campo brasileiro, né, nessas regiões com mais uso de pesticidas. Alguns agrotóxicos aqui no Brasil são banidos, são usados aqui, mas são banidos em outros países, como por exemplo o Roundup, né? Eu acho que nos Estados Unidos, na União Europeia, no Canadá, o Roundup foi banido, mas aqui ele continua sendo usado. Então existe essa coisa meio que nessas contradições do nosso campo. Beleza, galera? Então, nossa última aula dessa apostila 6. A próxima aula vai ser uma aula de exercícios, certo? Vou escolher alguns exercícios para passar para vocês. Valeu, abração.